Olha nós aí outra vez para mais um episódio de apenas um Lacan latino-americano, cujo objetivo é ler o seminário 16 do grande outro ao outro do Lacan, com o objetivo de, a partir do seminário 16, extrair uma teoria do discurso do Lacan e especialmente dar um passo que o Lacan não deu, digamos assim, que a partir da teoria dos discursos formalizar uma teoria geral de discurso que a gente vai usar para pensar como discursos agem em problemas políticos, como problemas discursivos de dominação e segregação, tal como racismo, machismo, patriarcalismo e afins. Então, a gente vai tentar extrair uma teoria geral dos discursos para pensar em problemas políticos na clínica brasileira. E esse aqui é o terceiro vídeo que a gente faz da classe 1. A proposta inicial era a gente fazer vídeos meio que lendo parte por parte as classes, mas com a produção do vídeo me pareceu que era mais interessante dividir essa classe 1 da seguinte maneira. No primeiro vídeo da classe 1 eu apresento como algumas considerações gerais do que seria discurso. Lá eu trouxe que discurso ele é para além da fala de um sujeito. Discurso é como uma estrutura simbólica que organiza relações, organiza a prática que se dá entre essas relações organizadas por esse discurso e pelos sujeitos por ela atravessado. Também trouxe que discurso determina posições entre sujeitos atravessados por um discurso. Também trouxe que o discurso ele é transindividual. Ele não é exatamente pensado por um sujeito, mas ele é como as ideias do mundo se pensando e agindo sobre nós. Bom, também trouxe que discurso tem uma conotação histórica muito importante, ela é produzida em determinada coordenada histórica, e eu trouxe também que o discurso era como um certo estruturalismo 2.0 do Lacan. O que isso quer dizer? Que ele fazia como que uma continuidade daquilo tudo que o Lacan já propunha sobre a estrutura simbólica no seu ensino, mas ele também acrescentava, digamos assim, algumas perspectivas não contraditórias, mas mais novas, que dariam até para ser lidas em outras partes da obra do Lacan, mas que se tornam mais claras pela teoria do discurso. E também trazia que discurso ele rompia com a ideia de universo simbólico, porque discurso é disputa de discursos competindo, concorrendo pela determinação do sentido. E discursos sempre podem ser revirados, subvertidos. E bom, depois desse primeiro vídeo explicando o que era discurso, o segundo vídeo foi para apresentar essa ideia de um estruturalismo 2.0, que a teoria do discurso ela segue completamente fiel à teoria do significante do Lacan. Então, no vídeo 2, a gente apresentava essa teoria do significante do Lacan a partir da ideia que a teoria do discurso segue uma teoria estruturalista no Lacan. Então, seria importante a gente rever essa teoria da estrutura, e me parece que é exatamente por isso que o Lacan ele começa o seminário 16 fazendo como que, nessas viagens dadaístas do Lacan, um resumão sobre a teoria da estrutura dele. Depois de apresentar o discurso e apresentar a relação entre estrutura e discurso, aqui nesse terceiro vídeo sobre a classe 1, que vai compor ali o que está na divisão 2 e 3 dessa classe 1 do seminário 16, me parece que o Lacan, depois de apresentar discurso e a relação de discurso e estrutura, o que ele vai fazer é colocar em prática a teoria do discurso dele. Ou seja, ele vai fazer uma análise discursiva. E sobre o que ele vai fazer uma análise discursiva? Sobre o capitalismo. Ou seja, a gente vai tentar entender como que se constrói essa análise discursiva do Lacan, exatamente para a gente propor que a gente pode fazer análise de discurso com a teoria de discurso e estrutura do Lacan, com o discurso que nos convier. Racismo, sexismo, machismo, patriarcalismo, cristianismo, neoliberalismo. A gente pode pegar essa estrutura e usar para fazer análise de discurso, e é exatamente isso que eu vou defender que o Lacan faz. Ele passa a aplicar essa teoria. E a gente vai ver como Lacan aplica essa teoria. Primeiro a gente vai começar fazendo isso, lendo trechos desse seminário 16, tomara que não fique muito enfadonho,
Depois a gente vai passar para certas notas que eu fiz sobre esse seminário 16 para colocar os apontamentos um pouco mais claros, mais diretos do que o Lacan está colocando. E vamos um por um explicando eles. Bora lá! Deixa eu abrir euzinho aqui. Olá, olá. Cadê meu textinho? Então aqui está o seminário 16 do Lacan, uma versão toda tortinha, porque eu transformei ela para caber no Kindle. Mas vamos lá. É de um nível homológico, eu estou ali na página 17 do seminário 16. É de um nível homológico calcado em Marx que partirei para introduzir hoje o lugar em que temos de situar a função essencial do objeto A. Marx é um estruturalista, é a tese que o Lacan vai apresentar. Então Marx, sabendo ou não, está fazendo uma análise estrutural. A análise do Capital de Marx é uma análise estruturalista, é isso que o Lacan está defendendo. Nessas ideias meio lacanianas de dizer que o Marx era lacaniano, que o Marx era estruturalista, ou que Platão era lacaniano. E afins. Bom, Marx é estruturalista para o Lacan. Foi levantado por esse autor a questão do que é objeto do capital. Marx parte da função do mercado. Sua novidade é o lugar em que ele situa o trabalho nesse mercado. Não se trata de o trabalho ser novo, mas de ele ser comprado, de haver um mercado de trabalho. É isso que permite a Marx demonstrar o que há de inaugural em seu discurso e que se chama mais-valia. Ou seja, que trabalho seja mercado, trabalho seja comprado, tem muito a ver com a inauguração do capitalismo e da mais-valia. É o núcleo disso, digamos assim. Porque é propriamente por ele estar, ele, como ser de pensamento, no ponto que determina a predominância do mercado de trabalho que, como causa de seu pensamento, destaca-se a função que é a da mais-valia. Ou seja, Lacan está rompendo um tanto com a ideia de autoria de um pensamento e dizendo que é como se a época pensasse e que Marx consegue pensar o capitalismo por estar nessa época propícia a produzir esse pensamento. Então é como que uma ideia se produzindo de forma impessoal e também se produzindo pela autoria do Marx. Assim como o trabalho não era novo na produção da mercadoria, a renúncia ao gozo, cuja relação com o trabalho já não tenho que definir aqui, também não é nova. Desde o começo, com efeito, ao contrário do que diz ou parece dizer Hegel, é ela que constitui o senhor, o qual pretende fazer dela o princípio de seu poder. O que é de novo existir um discurso que articula essa renúncia e que faz evidenciar-se nela o que chamarei de função do mais de gozar. Essa parte da essência do discurso analítico vamos cortar. Bom, o que Lacan está dizendo é que há uma certa correlação entre capitalismo e escravismo e que, ao contrário de Hegel, que vai pensar aquilo que produz a relação entre senhor e escravo como uma luta, como a dialética do reconhecimento e como o medo da morte, para Lacan, o que produz o senhor, que no caso seria o capitalista ou o capital, é o exercício de fazer uma renúncia ao gozo, ou seja, é a exploração. É a exploração que constitui o âmago do capital, do capitalismo. O princípio, seu poder. Essa função aparece em decorrência do discurso. Em decorrência do discurso. Ela demonstra na renúncia ao gozo um efeito do próprio discurso, ou seja, renúncia ao gozo, efeito do discurso. Para marcar bem as coisas, de fato, é preciso supor que no campo do outro existe o mercado, que totaliza os méritos, os valores, que garante a organização das escolhas, as preferências e que implica uma estrutura. Então, Lacan, que costuma ser um teórico tão confuso, aqui ele está sendo até redundante. Aquilo que se produz no capitalismo é decorrência, é efeito do discurso do capitalismo. O primeiro discurso, segundo os seus efeitos. E ele também vai dizer que mercado no capitalismo, ou capital, ela seria um nome possível de grande outro. Então essa teoria dos discursos, ela parece romper uma ideia com uma unidade do grande outro, um universo do discurso, e talvez dê para pensar em várias formas de outro que se articulam a cada um dos discursos.
no discurso do capitalismo, o mercado ele teria essa função de grande outro, porque o mercado ele faz como que uma equivalência do valor de todas as coisas a partir da articulação de tudo tomado no campo do valor. Então, o valor é dado pela articulação de todos os elementos postos em relação num grande sistema de valores que é o mercado. O que, no fim das contas, parece muito com o conceito de grande outro do Lacan, na qual um significante não tem o seu valor dado em si, como um produto não tem o seu valor dado em si, mas que o valor, no sentido de a significação de um significante na cadeia, ela é dada pela relação com todos os outros elementos dessa cadeia. Assim como o valor de um produto no capital é dado pela relação com todos os outros elementos da cadeia. Há um certo jogo de equivalências, há uma certa inter-relação entre os elementos, onde um elemento não porta a significação de si, tal qual o significante. Seguindo, o discurso detém os meios de gozar, na medida em que implica o sujeito. Ou seja, o sujeito é submetido pelo discurso que determina os meios de gozo, os meios de exploração de gozo, mais precisamente. E, novamente, a ideia de que o discurso ele é impessoal, não é o sujeito que produz, que é agente do discurso, mas o sujeito é sujeitado por esse discurso. Demonstrar como mais de gozar decorre da enunciação, demonstrar que ele é produzido pelo discurso e aparece como um efeito. Novamente, o Lacan sendo bastante redundante de que a prática do capitalismo, a prática de exploração do capitalismo é efeito, é produto, ou seja, é secundária ao funcionamento do discurso do capitalismo, que tem que estar lá antes agindo para que a sua prática se efetive. A própria vida reduz-se aí, em sua totalidade, a um elemento de valor. Estranha maneira de inaugurar o mercado do gozo no campo do discurso. A própria vida reduz-se aí a um elemento de valor, estranha maneira de inaugurar o mercado do gozo no campo do discurso. É isso que o Lacan vai dizer que é um núcleo do capitalismo. Não só a mercadoria ou o sistema de troca, mas o trabalho ser tomado como mercadoria, ou seja, que a própria vida é tomada como uma mercadoria ser vendida, ser explorada pelo outro, o outro do capital. Mercado do gozo no campo do discurso. Estamos lidando com a teoria na medida em que ela se alivia da função do mais de gozar. Em torno do mais de gozar, todavia, gira a produção de um objeto essencial cuja função trata-se agora de definir, o objeto A. Então, novamente, primeiro teoria, depois, primeiro ideia, primeiro discurso, depois seus efeitos, a prática como um efeito da ideia que está vigente no mundo, no caso a ideia o capitalismo, e o Lacan estabelecendo uma relação entre mais-valia, mais de gozar e objeto A. É isso que a gente vai tratar de desenvolver nesse vídeo. O mais de gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. É isso que dá lugar ao objeto A. Desde o momento em que o mercado define como mercadoria um objeto qualquer do trabalho humano, esse objeto carrega em si algo da mais-valia. Assim, o mais de gozar é aquilo que permite isolar a função do objeto A. Então, novamente, o capitalismo tem no seu núcleo trabalho humano, o que quer dizer vida humana ser tomada como objeto, como mercadoria. Tá, vamos passar ali para notas. Com as notas, vou tentar pontuar mais claramente isso aí tudo que o Lacan foi trazendo. Nas notas eu estava basicamente replicando os pontos do Lacan de uma forma mais organizada. Então, tema do vídeo de hoje, mais-valia como mais de gozar. O primeiro ponto que o Lacan me parece que vai trazer ali na classe 2 e 3 é que há o discurso do capitalismo como estrutura que se impôs em determinada conjuntura histórica. O que isso quer dizer? Vamos tentar lembrar que por Lacan, como a gente abordou no vídeo sobre estrutura, não há nenhuma realidade pré-discursiva. Ou seja,
não há nenhuma realidade pré-discursiva, quer dizer que tudo no Lacan do mundo, toda a materialidade que a gente tem acesso, tem estrutura simbólica. Ou seja, aquilo que não está no campo da ideia não existe no Lacan. É muito radicalmente a ideia de que não há fora do discurso. Apesar que muitos psicanalistas, discordo eu, vão defender ali uma série de formas de pensar o fora do discurso, o fora do simbólico, e tá com um monte de coisa nesse balaio. A forma de ler Lacan que a gente defende aqui diz que não há nenhum fora do discurso. Então, afeto, gozo, desejo, inefável, real, a coisa, das Ding, tudo que poderia ali, numa certa leitura do Lacan, ser jogada como fora do discurso, a gente defende aqui a posição que não há fora do discurso, não há realidade pré-discursiva. Fora do discurso não há nada, tudo é discurso no Lacan. E o único, digamos assim, possível fora do discurso, que seria o real do Lacan, ele não é um fora-fora, mas ele é um fora interno. Uma ideia meio maluca. Um fora interno quer dizer que o discurso ele cobre toda a realidade, ele é toda a realidade, tudo que existe é discurso, mas o discurso também porta, o universo simbólico também porta a sua própria inconsistência interna, que é o que o Lacan vai tirar lá do Gödel. A puta volta que eu dei para dizer o que, mais ou menos? Que se não há realidade pré-discursiva, o capitalismo ele só pode existir no mundo primeiro como uma ideia. Então, para que o capitalismo esteja sendo exercido como prática, em determinado momento ele teve que se impor no mundo como uma ideia. E isso é propriamente o discurso do capitalismo. Para que haja a prática capitalista, houve primeiro a imposição do discurso do capitalismo, da ideia capitalismo como forma de relação humana, que se impôs e a partir disso produz sua prática. Essa imposição ela também é dependente e toma sua forma a partir de determinada conjuntura histórica, então trazendo como discurso. Tem tanto essa relação com a estrutura do Lacan como uma forma de ler conjuntura histórica. 2. O discurso do capitalismo impõe um modo de renúncia ao gozo. Me parece que o Lacan foi muito claro nisso na aula, que a renúncia ao gozo é efeito do discurso. Então, novamente, há discurso primeiro e a prática é lida como efeito do discurso. Isso é o que no lacanismo vai ser entendido como o Lacan como um pensador que está no campo das teorias hipotético-dedutivas. O que quer dizer que no Lacan sempre a ideia é anterior à coisa, ao modo de relação, à existência. Então, e daí poderia ser aproximar o Lacan ao Platão, por exemplo, mas no lacanismo há sempre uma ideia antecessora que produz os efeitos na prática. E, portanto, a exploração no capitalismo ela é efeito do discurso do capitalismo que se impôs na realidade. 3. O grande outro opera como mercado. O mercado, como nome do grande outro, goza. O discurso do capitalismo goza do trabalho do proletário. Então, novamente, a gente estava pensando como o discurso organiza as relações e como se daria isso com o discurso do capitalismo. O Lacan está pensando que, digamos assim, uma face do grande outro, como o grande outro se coloca no capital, é pela ideia de mercado. Mercado, porque o mercado ele é um sistema de valores que, nas suas articulações, define o valor de tudo e define tudo como valor, tudo como mercadoria. Então ele é uma superestrutura simbólica, digamos assim, tal qual o grande outro, onde nenhum elemento tem o seu sentido dado em si, mas todo elemento se entende como parte dessas articulações estruturais. E esse acréscimo que a gente vai trazer aqui. O mercado, como nome do outro, ou o capital, ou o capitalismo, ou o capitalista, é aquele que goza. A teoria do gozo, de uma forma
coloquial ou numa leitura que eu discordo presente no lacanismo, normalmente tenta centrar o gozo no sujeito, como a própria associação do termo com o campo da sexualidade poderia fazer pensar como, por exemplo, um parceiro goza do corpo do outro no campo do sexo. Me parece que o que o Lacan traz com a teoria do discurso é completamente o oposto disso. Ele vai falar que não há gozo no campo subjetivo, interno, individualizado, mas o conceito de gozo do Lacan vai fazer referência especificamente ao efeito produzido por um discurso. Então é só o grande outro que goza, é só o discurso que goza, e o sujeito nesse lugar ele é gozado pelo outro. Então o discurso goza, o capitalismo goza da exploração do trabalho que exerce sobre o trabalhador, sobre o sujeito ali no discurso do capitalismo definido como um proletário. Então, novamente, a gente colocava como o discurso organiza relações, e me parece que esses pontos trazem muito claramente essa organização da relação, né? Discurso do capitalismo vai organizar um modo de outro, que é o capital ou o mercado, onde todos os elementos do mundo, tudo que existe, é tomado como mercadoria e reduzido a um valor dado pelas equivalências com os outros elementos da cadeia. 2. O sujeito ele se coloca nessa relação entre sujeito e grande outro como proletário e capital. Então há uma relação imposta pelo discurso que define sujeito como proletário e o grande outro como capital. E ainda o discurso ele define uma forma de relação entre esses dois definidos, essas duas posições definidas pelo discurso, qual seja a exploração do capital sobre o trabalho do proletário, e o proletário na posição de ter que renunciar ao gozo do próprio trabalho. Então, discurso como organizando as relações e uma forma de entender o capitalismo nessa redução absoluta a esse jogo de posições. 4. O sujeito definido por esse discurso, ou seja, o proletário, se define pela renúncia ao gozo específica, seu trabalho explorado, mas valia como um modo demais de gozar. Então, novamente, o discurso organizando as relações e as posições, e a produção também incluída. Há primeiro o discurso e há a prática contida por esse discurso. O discurso define duas posições, proletário e capital. O discurso define um modo de produção entre eles, poderíamos dizer uma possibilidade de mais de gozar, porque haveria outras, como por exemplo no discurso do escravismo, da escravidão. Esse modo de relação de produção o Marx define como mais-valia, o Lacan chama como mais de gozar, e ele incluiria que o capital explora o trabalho ou a vida do proletário, enquanto o proletário deve renunciar ao gozo do seu trabalho ao capital. Então, organização de relações enquanto aquilo que é discurso. E se discurso funciona assim, percebam que a gente já começa a poder pensar, por exemplo, como será que funcionaria uma leitura possível de como funciona racismo, sexismo, machismo, patriarcalismo, discurso cristão, ou discurso neoliberal. Que tipo de posição ele dá ao sujeito, que tipo de posição e que tipo de definição ele dá a um outro, e que tipo de produção ele coloca ali no meio. A gente vai tentar seguir dando um pouco mais de ideia sobre isso. 5. O momento inaugural do discurso do capitalismo foi quando o mercado definiu o trabalho humano como mercadoria, transformando vida em objeto a ser explorado, extraída numa relação que articula esse modo de exploração e o sujeito nela explorado. Parece que esse ponto é essencial para entender ali a classe do Lacan, que há uma definição sobre mais-valia um tanto chapa branca, que não é a definição que o Lacan usa, que normalmente vai se tentar pensar a mais-valia como? A mais-valia ela seria uma espécie de cálculo, onde, digamos assim, há um capitalista e uma fábrica, e há o proletário que produz os produtos dessa fábrica, digamos, sapato.
O capitalista, ele vende o produto, ele vende toda a extensão dos produtos produzidos pela fábrica, mas a grande sacada do capitalismo, o efeito de acumulação de capital e poder, geraria em torno da mais-valia, que quer dizer que o capitalista fica com um montão de valor e ele repassa àquele que produziu só um tantinho do valor do que foi produzido. Então há um processo cumulativo de acumulação de poder na mão do capitalista. Me parece que o Lacan está dizendo que não é esse o núcleo do capitalismo, mas o núcleo do capitalismo seria uma outra ideia de pensar mais-valia, que seria assim, mais radical, digamos assim. O que o Lacan está dizendo que o capitalismo, enquanto discurso, ele se impôs nesse momento núcleo essencial desse discurso, que é quando o trabalho humano foi entendido como mercadoria. Ou seja, o capitalismo ele transforma trabalho humano num produto como qualquer outra coisa e coloca valor sobre ele. E é esse o grande outro do capitalismo, um sistema simbólico que define tudo como mercadoria, inclusive vida humana, trabalho humano, e ao definir tudo como mercadoria, ele faz equivalências de valores entre todos os elementos. Então, numa definição bastante ampliada de trabalho humano, a gente pode pensar que vida é trabalho, vida é atividade, vida é produção. E se o trabalhador ele é forçado a estar num sistema no qual ele tem que renunciar ao valor do próprio trabalho, no fim das contas o que o trabalhador está renunciando é a própria vida, porque não há outra forma de produzir que não seja nesse sistema. Então, o trabalhador dentro desse discurso ele é levado, assim, obrigatoriamente, mas se confunde isso com uma escolha individual, a ter que aceitar que viver é ceder a vida num modelo de produção. Então, a renúncia ao gozo que o Lacan está falando aí é a renúncia do valor, mas é também a renúncia do trabalho, que no fundo é a renúncia da própria vida. Então, me parece que um autor que fala muito bem disso, vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, é o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, um comunista. E nos vídeos dele, seria interessante até que vocês pausassem para ver o vídeo aqui e voltar para cá depois, o Mujica ele fala muito claramente que as pessoas elas são como que enganadas por um sistema de consumo e que elas não percebem no fim das contas que consumo inclui pagar com a própria vida por aquilo que se consome. E que a única possibilidade para um proletário ser feliz é entender que ele tem que ao máximo se defender da fetichização do mercado, que faz com que ele conclua que ele deve vender mais vida dele, porque uma cota de vida ele já está ferrado e vai ter que perder mesmo. Mas quanto mais ele cai nas armadilhas do consumo, mais ele é levado a ceder a própria vida, e a vida deveria ter um valor assim universal, um valor absoluto, não um valor transformado em mercadoria como qualquer outro produto. Então, por exemplo, a gente pode pensar que uma renda média do brasileiro aí é R$2.000 mensais. Mas, por exemplo, um carro popular no Brasil hoje custa 45 vezes a renda desse trabalhador médio mensal. E essa renda ele tem que subsistir de todas as formas e sobra algumas migalhas para ele poder investir em alguma coisa. Então, no fim das contas, o mercado está dizendo para esse trabalhador que ele tem que ceder uma quantidade absurda de vida para conseguir ter acesso a um carro que ele vai ter que usar como meio de transporte para ir ao próprio trabalho. O que no fim das contas o mercado está fazendo? Está criando uma lógica onde o trabalhador não tem outra saída a não ser ter o seu próprio trabalho, ter a sua própria vida, ter o seu tempo de vida o tempo todo expropriado pelo capital. Então o capital é, no fim das contas, para o Lacan, uma grande máquina de expropriação de vida, de trabalho humano. E daí a frase do Lacan, que me parece que aproxima muito o sistema do capitalismo ao sistema do escravismo. É uma leitura bastante pessimista do Lacan sobre o capital. Seguimos. 6. O discurso organiza os meios e a renúncia de gozo ao qual o sujeito está submetido.
Lacan foi bem redundante nisso no texto, eu também fui nas notas, de novamente trazer como o discurso está ali primeiro, para o Lacan sempre a ideia primeiro e depois os efeitos da ideia. E o mundo nada é do que ideias. Não há materialidade que não seja uma materialidade significante para o Lacan, dizendo de outro modo. O ponto 7 é novamente a colocação disso. 8. É o outro como discurso que goza. Esse ponto é bem importante, porque foi a partir desse ponto que eu comecei essa pesquisa, me retomando que isso aqui é como que um relato em ato de uma pesquisa se produzindo ao mesmo tempo que se produz esses vídeos, e esses vídeos também são uma pesquisa, que o pontapé inicial dessas perspectivas foi um texto do Alfredo Edelstein, que está lá no próprio site dele, que chama Alfredo Edelstein, e ele tem algum texto sobre gozo lá. Eu acho que só tem um, então é só ir lá procurar e o texto é maravilhoso. Normalmente, afetado pelo lacanismo hegemônico, eu acabava pensando gozo como um efeito que se dava em relação entre sujeitos. Mas o Edelstein ele é muito firme no posicionamento como é marca da Apola, a Apola do qual eu faço parte como aderente, abertura para o outro Lacan, né, um instituto de investigação psicanalítica. O Edelstein ele é muito firme no posicionamento de que na teoria do Lacan é apenas o grande outro, ou seja, o simbólico, o discurso que goza. E o conceito que o Lacan vai apresentar, gozo do outro, que está lá no seminário 20, é a colocação desse conceito, né? De que o grande outro goza. Gozo do outro quer dizer, especificamente no seminário 20, que é o grande outro que goza. O que é uma ideia bastante dadaísta. O Lacan pega esse termo que normalmente a gente vai associar, por exemplo, ao sexo, o gozo, como a fruição de um parceiro sobre o corpo do outro, o discurso goza. E que diabos pode querer dizer que um discurso goza da gente? Então me parece que o que o Lacan está fazendo, e é o ponto que o Edelstein defende, que na teoria do gozo do Lacan, ele está dizendo que gozo é quando um discurso consegue nos submeter à lógica dele. Ou seja, o discurso do racismo, por exemplo, goza quando o racismo se efetua como prática na realidade, quando o racismo atravessa o pensamento do negro violentado por esse racismo, quando o racismo ele produz uma certa forma de relação de poder de uma supremacia branca, quando o racismo ele determina certas formas de relação de trabalho onde o negro é desvalorizado. Em todos esses momentos o que está acontecendo é gozo para o Lacan, gozo do discurso do racismo. Quando o capital expropria o trabalho e nesse sentido também a vida do proletário, o que está acontecendo é gozo do discurso do capitalismo. E é muito louco o Lacan pegar esse termo, talvez, se eu pudesse, porque eu gostaria que o Lacan não tivesse pego esse termo gozo, mas é muito louco como ele usa esse termo, especialmente porque me parece, isso é um ponto que eu defendo em um outro texto que eu produzi, em algum momento vou trazer ele aqui para algum vídeo no canal, me parece que o Lacan está propondo que o conceito de gozo é como uma forma de substituir o conceito de pulsão do Freud. Pelo menos esse é o ponto que eu defendo. A gente pode pegar o conceito de pulsão do Freud, jogar fora e substituir ele pelo conceito de gozo, que com o conceito de gozo a gente traz a psicanálise para o campo de uma análise de discurso realmente que trabalhe com linguagem e a gente abandona de vez essa pira de energética do campo da psicanálise que no fim das contas leva a gente para pensamentos místicos, misteriosos ou do campo de uma sexualidade um tanto delirante do Freud, super hipostasiada, ou vai levar a gente num pensamento de uma dinâmica freudiana que hoje em dia eu estou pensando que em psicanálise é quinquilharia. Não faz falta alguma que se jogar fora. Então, a minha proposta é que a gente pode abandonar o conceito de pulsão e no lugar do conceito de pulsão, substituí-lo pelo conceito de gozo, que traz o sentido de uma dinâmica discursiva àquilo que o conceito de pulsão internalizava e transformava numa energia do próprio corpo, que também
ia cair numa biologização da vida. Então, quando a gente pega o conceito de gozo, ele traz minimamente esses dois acréscimos que são muito importantes. Ele faz com que a gente pense as relações humanas para além de um prisma individualista, que é muito presente no conceito de pulsão, porque a pulsão é minha, o gozo é de uma relação discursiva, a pulsão está no corpo, enquanto o gozo é de uma relação discursiva, e ele também permite que a gente faça leituras muito mais radicais, num sentido de uma leitura que é anti-individualizante e entende aquilo que se produz como uma produção política. Então, me parece que o conceito de discurso do Seminário 16 ele já está trabalhando muito incisivamente com essa ideia de que o discurso goza e que o gozo é um conceito que pode substituir o conceito de pulsão com pressupostos muito mais adequados à psicanálise enquanto discurso, enquanto anti-individualizante, enquanto política. Eu vou trazer um exemplo também que depois que eu li esse texto do Edelstein, eu fiz um texto próprio. E eu fiz esse texto próprio especialmente porque eu fiz uma análise clínica a partir dessas ideias apresentadas pelo Edelstein. E eu gostei tanto dessas análises clínicas que eu pensei, tá aí, dá para se trabalhar com isso o tempo todo. Então, esse texto do Edelstein e essa forma de analisar clinicamente é uma forma que eu passei o tempo todo a repetir. E ao fazê-la, eu comecei a pensar, tá, há uma teoria sobre o discurso do Lacan que a gente pode usar na clínica e que precisa ser formalizada. E essa própria ideia me trouxe até aqui. E bom, qual seria esse exemplo? Vou transformar ele um pouco para manter a privacidade da paciente, mas a paciente dizia algo mais ou menos assim, que em determinado dia ela foi numa festa com o próprio dinheiro, chega nessa festa e passa mal, do nada. E ela vai para a clínica, uma primeira sessão, tentando entender por que diabos ela passou mal. E ela começa a associar, e a associação vai, a associação vem, e ela se dá conta de um efeito que participava daquele ter passado mal, que agia no corpo dela, que acontecia ali na adolescência dela, na qual essa paciente estava um tanto subsumida a uma dinâmica de poder frente ao pai dela, no qual o pai dela cantava toda aquela ladainha patriarcal na cabeça dela, que dizia que o lugar dela enquanto mulher era de ficar em casa, que ela estava submetida ao dinheiro dele porque era ele que ganhava o dinheiro, que se ele ganhava o dinheiro ele tinha um poder e que ela deveria se submeter àquilo que ele queria, que ele não queria que ela saísse porque aquilo não é um lugar de mulher direita, blá 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 blá, toda essa ladainha machista e patriarcal. E bom, essa mulher, ela se desenvolve na vida, consegue se desenvolver financeiramente, consegue arranjar um trabalho, consegue arranjar um dinheiro e começa a conseguir ter acesso às coisas que o pai proibia ela de ter acesso. E o que acontece depois de ela conseguir ter esse acesso financeiro a esses lugares? Ela vai frequentar um lugar desse e passa mal. O que será que esse mal quer dizer? A vertente que eu defendo aqui é que esse mal não tem que ser pensado como um gozo do próprio corpo dela, mas que isso que se passou no corpo dela só pode ser entendido, deve ser entendido, à luz do efeito do discurso sobre ela, e esse discurso sim que goza. Primeiramente o discurso do pai, que exercia esse machismo, esse patriarcalismo contra ela. Então seria como o efeito do atravessamento do discurso do pai, causando aquele mal-estar súbito e primeiro desprovido de sentido que a acometeu. Mais especialmente, o discurso do pai também não consegue ser pensado numa individualidade de discurso do pai. Porque discurso, como já dito em outro vídeo, ele não respeita a barreira de interno e externo. O discurso nos atravessa, ele ao mesmo tempo é meu e do mundo. Ele é uma ideia do mundo sendo pensada no sujeito. Então, nesse sentido, o discurso que goza ali, no gozo do discurso do pai, é, no fim das contas, o discurso do patriarcalismo e do machismo. Então, percebam como o conceito de gozo, ele amplia muito a perspectiva de uma análise política do que está acontecendo. Para além de um âmbito individual, de algo do corpo, da energia do corpo, se torna uma análise política. E é especificamente esse ponto que eu tento trazer como conceito do gozo. Isso que
possibilita que a gente faça uma análise política dos fenômenos da clínica e extrair uma teoria geral sobre o discurso do Lacan no Seminário 16, me parece que se abre como uma possibilidade a partir desse prisma. E o que a gente está vendo nesse momento é o Lacan fazer uma análise do discurso do capitalismo, e a gente não pode efetivamente esperar do Lacan, um francesão branco de classe média alta, que ele faça muitas leituras políticas muito adequadas, mas a teoria dele é extremamente poderosa para a gente fazer essas leituras políticas importantes para um contexto latino-americano, que vai fazer leitura discursiva sobre machismo, sobre racismo, sobre colonialidade, sobre funcionamento do capitalismo neoliberal. Então, essa missão me parece potente na teoria do Lacan, mas ao mesmo tempo não realizada pelo próprio Lacan, que é exatamente o desafio que a gente está se dando aqui. Seguimos. É o discurso que goza a partir de uma função de objeto A, mais de gozar como produção do objeto A. 10. Um modo de definir uma perda que marca o sujeito e como ele é gozado em um modo de relação. Nesse 10 eu estou tentando definir por que o Lacan vai falar que mais-valia é mais de gozar e mais de gozar como objeto A. Por que ele traz esse conceito do Lacan polivalente do objeto A? Me parece que o conceito do objeto A ele é um conceito que acopla duas faces desse conceito, que é muito interessante. Que primeiro o objeto A ele vai falar que como um efeito do significante produz uma profunda desnaturalização de tudo e nada existe para além de um universo simbólico, o conceito de objeto A ele vai fazer especificamente referência a esse efeito da lógica significante como um significante que mata tudo que é do campo da natureza, da essência do ser. Então o conceito de objeto A, o primeiro sentido a ser dado para ele é que ele envolve a dimensão de perda de ser, de perda de identidade em si, de perda de essência ou de perda também das coisas em si, como um efeito da lógica significante. E onde Lacan vai apresentar isso lá no Seminário 11, na Alienação e Separação, onde o objeto A se representa como a perda do ser do sujeito. Ou seja, perda de uma identidade em si, perda de uma essência, perda de ser. Essa é uma teoria do objeto A, e me parece que o Lacan está pensando que, agora com a teoria do discurso do capitalismo, ele poderia propor uma outra forma de pensar a perda de ser. Há aquela perda de ser que é a perda de essência, mas há também uma outra perda de ser, que é como um modo do discurso do capitalismo produzir uma perda de ser, que é o efeito de renúncia ao gozo produzida pelo discurso do capitalismo. Como que a gente via, o capitalismo ele coloca o capital e o proletário em uma relação onde o capital explora o trabalho do proletário e o proletário como aquele que tem que renunciar ao gozo do seu trabalho. Mas que no fundo o funcionamento disso incluiria que o proletário, o que ele tem expropriado mesmo é a própria vida. Então, nesse sentido, me parece que o Lacan está pensando uma vertente desse objeto A no campo do discurso do capitalismo. Há a perda de ser, há também a perda de ser no capitalismo, que inclui que a sua vida seja explorada enquanto mercado, enquanto mercadoria, porque a vida é convertida em nada além do que uma equivalência de valor dentro de um sistema de mercadorias. Mas eu dizia que o conceito de objeto A é esse conceito polivalente, que tem aí duas faces. Então, a outra face que está colada nessa face da perda de ser é que o objeto A ele incluiria um modo pelo qual o sujeito faz relação com o mundo, com o outro, e nesse modo de relação o sujeito encontra como uma certa forma de existência, uma certa consistência de existir. E o Lacan ele vai dizer que essa consistência de existir ela tem relação com como o sujeito é sujeitado por um discurso, é subsumido por um discurso, ele não é agente dessa relação de gozo, mas ele é gozado, como a gente defendia. Então,
no tema do fantasma ele é mais objetuado que sujeito agente, como o sujeito é gozado por um discurso e nisso ele encontra uma certa consistência de existir. Ou seja, se o sujeito ali ele lidava com uma perda de ser, uma perda de naturalidade, uma perda de identidade, ele como que se reencontra como sujeito, como uma forma de existir, na própria dimensão do capital, onde ele se entende como sujeito explorado pelo capital, só que esse entendimento ele é camuflado pelas lógicas do capitalismo, então ele passa a se sentir como um sujeito autoprodutivo da própria relação de trabalho. Ou seja, a perda de ser produzida pela lógica significante, ela é, de certa forma, reencontrada com um modo de existir do sujeito enquanto sujeito proletário do capital. Num modo de relação de trabalho, que é no fim das contas um modo de renúncia ao gozo, de exploração, mas que o sujeito confunde como um modo de se fazer ser. E lá ele encontra uma certa consistência do seu existir e fica numa boa, alienadão. Onde estávamos definindo mais-valia como mais de gozar como objeto A, acabamos de fazer isso. 11. A vida é reduzida a um produto do mercado de exploração de gozo. A gente trazia efetivamente isso, né? Como no capitalismo, vida se equivale a trabalho e trabalho se equivale a valor, a uma mercadoria, entre outras, numa lógica completamente injusta, onde o proletário só se ferra e, no fim das contas, isso quer dizer que ele tem que renunciar à própria vida, ao próprio tempo de vida o tempo todo. Ponto 12 ali, eu trago a sugestão do vídeo do Mujica, que vai estar aqui embaixo. Ponto 13. Ali já na parte 3 dessa classe 1, o Lacan começa a trabalhar com a fórmula do significante e a fórmula do fantasma. E me parece que o que o Lacan está propondo é que a fórmula do discurso do Lacan, ela como que acopla essas duas fórmulas. Discurso é tanto a fórmula do significante quanto a fórmula do fantasma coladas. Então, discurso é a teoria do significante do Lacan e discurso também é a teoria do fantasma do Lacan. Discurso tem que dar conta desses dois modos. O que quer dizer que discurso tem que participar da teoria do significante do Lacan, tal como representado no tema ali no ponto 13? S1, S2 e S barrado. Lacan me parece que está dizendo que o discurso, um dos efeitos do discurso, é produzir um campo de representação do sujeito. Então, por exemplo, o discurso do capitalismo, ele produz um sentido do que é proletário, um sentido do que é mercado, um sentido de tudo ser tomado como mercadoria, um sentido de equivalência de valores, um sentido de relação de produção. O discurso do racismo, enquanto articulação significante S1, S2, ele produz um sentido do que é raça, um sentido do que é ser negro, um sentido do que é ser branco, um sentido do que é ser indígena, um sentido de hierarquização de corpos no sistema, um sentido de acesso diferencial a lugares e a posições. Então, o discurso, por exemplo, do machismo, ele também traz determinações do que é ser homem, do que é ser mulher e das relações entre homem e mulher. Um discurso ele sempre comporta uma articulação de sentido. Mas o que o Lacan está dizendo também, que na teoria de significante do Lacan, os sentidos são dados sempre em uma articulação de toda a cadeia, então nada tem um sentido em si, e 2, o sentido que se produz sobre os sujeitos, ele é sempre representado, o sujeito, mas também sempre irrepresentável, já que a teoria do significante, como dito, porta sempre uma quebra radical com a ideia de ser, de essência. Então o que isso traz de acréscimo interessante é que o Lacan está propondo que nada tem essência em si, mas que o efeito da articulação significante, o que produz, é que a gente confunde o sentido, a significação produzida por essa articulação do significante em dado discurso com uma realidade, com uma essência. Então, por exemplo, o que é ser homem para Lacan? Homem é significante, mulher é significante, raça é significante, negro é significante,
branco é significante. E o que eles são? Nada. Absolutamente nada. São ideias sem nenhum estofo, sem nada dentro. Mas essas ideias, elas participam de certa articulação significante que faz com que essas ideias reifiquem, fazem com que ela pareça ter consistência. Mas no fim das contas, essa articulação significante, ela sempre tem um sentido inconsistente. A gente pode pensar, por exemplo, que em determinado discurso há, também composto ali na teoria do significante do Lacan, há um certo movimento metonímico, ou seja, há um certo movimento de transformação do sentido ao longo do tempo. Por exemplo, com a ideia de raça, a gente pode pensar que raça era uma ideia sem fundamento algum, não faz sentido pensar em raça, por exemplo, antes do colonialismo, não havia ideia de raça em funcionamento. Com o colonialismo veio a imposição do discurso do racismo, com o discurso do racismo veio certa representação de sentido do que era ser negro, do que era ser branco, do que era ser indígena. Essa produção de sentido, ela está sempre em transformação, apesar de às vezes não parecer que está, mas essa transformação acontece num tempo da transformação do universo simbólico, num tempo, poderíamos dizer, arrastado em comparação com o tempo como as ideias se transformam na nossa cabeça. Então Lacan está dizendo que primeira ideia não tem essência nenhuma, não havia raça antes do discurso do racismo, ninguém se reconhecia da forma como se reconhece por raça no ano 1000. 2, o discurso ele impõe um certo sentido na sua articulação significante do que seria tal ideia, por exemplo, a ideia de raça, ela é efeito do discurso do racismo. 3, as ideias estão sempre no movimento metonímico de transformação, mas essa transformação, como a gente vive num tempo determinado, às vezes ela se perde enquanto sentido de transformação, ela se reifica. Parece que essa ideia quer dizer isso para sempre. Sempre assim foi e sempre assim será. Isso é um efeito ilusório da lógica significante para o Lacan. Então vejam aí como a teoria do significante do Lacan ela é bastante potente para a gente criar uma análise de discursos com uma fundamentação política. Mas, novamente, não é o Lacan que vai levar esse movimento a cabo, dada a posição histórica e social dele. 14, o matema do fantasma. Então Lacan está pensando que uma parte do discurso é essa articulação significante, uma outra parte do discurso é como o discurso ele produz relação entre sujeito, grande outro e relação de gozo. Então, novamente, como a gente dizia, o discurso produz um modo de produção entre os sujeitos por ele atravessados e, nesse modo de produção, o sujeito ele se encontra de alguma forma gozado por esse discurso numa modalidade específica de produção. No caso do capitalismo, o sujeito ele se localiza no capitalismo como proletário, um proletário que tem que renunciar ao gozo explorado pelo capital. Então o discurso ele produz um modo de relação onde esse sujeito que não tem ser por excelência, ele se encontra numa certa consistência de ser proletário, no caso que no fim das contas quer dizer ser explorado que se transfigura em ser agente do próprio trabalho. Isso, a forma como o discurso produz relação de produção entre os sujeitos, novamente a gente pode pensar sobre todos os discursos, sobre como, por exemplo, o machismo produz uma determinação da relação entre homem e mulher e de como a mulher se situa no universo dos sexos, especialmente, me parece um pouco preciado, muito interessante para pensar isso, onde ele vai definir que a partilha dos sexos dado pelo discurso do machismo define que o homem tem direito ao gozo e a mulher é objeto gozado pelo homem. Mas isso fica para outras análises quando a gente for trabalhar mais a fundo o Paul Preciado. E para terminar esse vídeo, que eu já estou cansado e ficou longo para burro, o Lacan ele vai fazer uma outra análise discursiva, que é um exemplo que ele coloca no fim da lição, que é a análise discursiva do Pascal. O que o Lacan vai trazer sobre Pascal é uma brisa, especialmente uma brisa que me parece lembrar o desafio proposto pela Angela Davis. Angela Davis está pensando que raça, classe e gênero são grandes conceitos reificadores da humanidade
que determinam relações de dominação, e que raça, classe e gênero não devem ser pensados enquanto conceitos na sua unidade, mas que especificamente o desafio é pensar em como eles se entrelaçam. Por exemplo, como o racismo ele não funciona da mesma forma, mas ele funciona de forma diferencial no homem e na mulher. Por exemplo, é algo que a Lélia Gonzalez vai desenvolver muito também, né? A operatória do racismo se entrelaçando com o machismo na produção do racismo que sofre a mulher negra no Brasil. Lacan me parece que ele vai fazer uma jogada parecida com a análise do Pascal. O que o Pascal vai falar? O Pascal é um matemático muito louco, que ele era matemático e crente ao mesmo tempo, vivia num convento. E o Pascal está se perguntando se valeria a pena apostar na ideia da existência de Deus. O ato de fé incluiria que não se sabe se Deus existe ou não. Valeria a pena apostar nessa ideia? E o Pascal chega a uma conclusão lógica que sim, valeria a pena apostar na ideia de Deus e ceder a vida para isso, porque se a aposta se prova verdadeira, o crente ele ganha como efeito da aposta uma vida eterna de satisfação. Ele ganha o infinito enquanto troca. Mas caso não se aceite apostar na ideia de Deus, você pode usufruir da sua vida como você bem quiser, mas essa vida que você usufrui é finita. E você perde a possibilidade de usufruto de uma vida infinita que a possibilidade da aposta de Deus abriria. Então, no fim das contas, Pascal faz uma lógica para dizer que o ato de fé é lógico, tem sentido. E o Lacan, muito sagazmente, ele vai dizer que o Pascal ele só pode pensar isso por ele ser pensado por uma época que era atravessamento de 3 discursos agindo ao mesmo tempo. Qual seja, Pascal era cristão, então ele estava atravessado pelo discurso do cristianismo, um discurso que também tem uma certa renúncia ao gozo, o gozo da própria vida, no ato devoto de oferecer essa vida a Deus. 2, Pascal também está sendo atravessado pelo discurso do mercado, já se configurando, então ele coloca a própria vida numa lógica de troca. Será que vale a pena trocar a vida eterna pela vida finita? E 3, o Pascal ele é atravessado por uma lógica cientificista, por lógica, efetivamente. Então ele produz uma lógica de mercado, se valeria a pena apostar no sentido devoto de Deus, e nesse sentido Pascal passa então a oferecer a sua vida como devoto a Deus. E o que o Lacan vai dizer, mais ou menos, me parece, é que Pascal meio que se ferra, né? Porque ele entende a própria vida, também já afetada por uma ideia de mercado, a vida que é a vida que ele tem, ele devota essa vida à ideia de Deus. Então ele cai numa lógica onde justifica, como o capitalismo se justifica o tempo inteiro, ele cai numa lógica onde se justifica renunciar ao gozo da própria vida. E me parece que essa é a análise do Lacan sobre Pascal, misturando ciência, mercado e cristianismo, produzindo um discurso do Pascal que se pensa nele exatamente por ele ser sujeito nessa determinada coordenada histórica. Falei pra caramba, bicho. E é isso, essa foi o terceiro vídeo sobre a classe 1. Com o vídeo 1, 2 e 3, me parece que a gente conseguiu desenvolver bastante ali o que o Lacan apresentava. E voltamos em breve para a classe 2. Até mais! Como desliga isso?